Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Tat Guru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namaste. Thank you, Lord, for this opportunity again. Né? Obrigado, Lord, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Nós estamos concluindo hoje o nosso estudo sobre os 108 versos selecionados por Swami Paramarthananda sobre o manual vedântico escrito por Shankara, Paulo Viveka Chudamani, que é a joia, né? A joia, como é que diz em português? A joia da discriminação, a máxima, a joia mais... Joia suprema da discriminação, a joia suprema... A joia suprema, a joia mais valiosa. Então, a nossa faculdade discriminativa é aquilo que existe de mais valioso na nossa existência humana, né? Então, é importante que a gente saiba que essa capacidade intelectual de discernimento de discriminação é a coisa de mais valiosa dessa manifestação, dessa criação, porque é somente através desse intelecto inteligente discriminativo que o ser pode ser reconhecido, entendeu? Como a essência de todo esse universo manifesto. Tá? Então, essa capacidade discriminativa é realmente a joia suprema. Eu peço desculpa por ter chegado um pouco tarde, porque no meio dessa confusão eu não encontrei o meu laptop velho, onde eu gosto de ler o texto. Então, estava até no último momento, o Shuara fez aparecer no meio de todos os caixotes espalhados o meu outro laptop. A gente começa de onde? Vimos até o 106. Falta 107, 108 e o pós-fácil aí. Se for. Então tá. O verso, nós estamos na fase conclusiva. A fase conclusiva é maravilhosa porque é sobre a manifestação, a frutificação de todo esse processo vedântico. Qual é a manifestação, a frutificação de todo esse processo? É aquilo que a gente chama realização, eu sou Brahmana, Aham Brahmasmi. Quando o estudante, quando o discípulo, ele aceita, né, e reivindica a sua real natureza como Brahmana, naturalmente sem nenhuma vaidade, sem nenhuma arrogância, mas com muita gratidão, né? Então, é a parte bonita, porque o discípulo está dizendo, ok, graças, né, a Ishvara, as escrituras e a ajuda do professor, eu cheguei a essa clara compreensão, firme e clara compreensão, e agora eu posso seguir a minha vida, né, vivendo despreocupadamente, né? E como nós vimos em versos anteriores, o professor até dizia, deixe que o seu Parabhada Karma se desenvolva e viva de acordo com ele. Né? Então, o aspecto inferior da nossa natureza, como esse indivíduo jiva, né, vai continuar experimentando, mas ele experimenta o seu Parabhada Karma da um ponto de vista, da uma perspectiva, que é aquela, né? Eu sou a consciência plena, infinitamente ilimitada. E o Parabhada Karma vai continuar se manifestando naturalmente. É muito bonito, porque é o momento que o estudante vira para o professor e diz assim, obrigado por tudo, arrivederci, né? E agora eu compreendi minha real natureza, né? E eu sou grato a você, a Ishvara, as escrituras, porque agora eu sei que a minha natureza é Brahman. Verso 5, ele diz, o professor ainda diz
Agora você pode ir, vai embora. Você está livre do samsara e viva de acordo com os resultados de suas ações passadas. É aquela aparente contradição que nós já discutimos e resolvemos, né? Você vive de acordo com o seu Parabhada Karma, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma resistência, sem nenhuma negação, simplesmente deixa ele se desdobrar, sabendo que tudo aquilo pertence a Mithya, entendeu? E você é livre e independente de Mithya. Porque somente o indivíduo não realizado, ele constantemente se preocupa e se agita tentando resistir ou mudar aquilo que não pode ser mudado, que são os resultados de minhas ações passadas. Os resultados não podem ser modificados. O modo qual eu respondo pode ser modificado, porque é ali que o nosso livre-arbítrio, né, entra em operação. Mas quando nós recebemos os nossos Parabhada Karmas, a gente recebe aquilo que não pode ser modificado. Portanto, o Ajnani, né, o samsari, o indivíduo que não compreendeu sua real natureza, ele está sempre brigando com o seu Parabhada Karma, sempre, né, reclamando, resmungando, rejeitando, negando. E aqui está dizendo, viva tranquilamente de acordo com o seu Parabhada Karma, que nada mais é do que os resultados de suas ações. É um ponto importante, porque para o Jnani, a frutificação do ponto de vista do Jivan Mukta é a capacidade de lidar com o desdobramento de suas ações passadas, entendeu? Despreocupadamente, sem resistir, controlar, brigar, resmungar, entendeu? Vocês estão me ouvindo? Ok. O verso 106, o discípulo diz ao professor, a sua mente se afogou no oceano da ilimitada bênção, ele caminhou aqui e ali, abençoando todas as pessoas que ele entrou em contato com esses ensinamentos. Como nós já vimos anteriormente, o melhor modo de abençoar ou estender esses conhecimentos a outras pessoas não é fazer como os Hare Krishnas, não é fazer como os testemunhas de Jeová, de ir para lá e para cá, batendo na porta das pessoas para começar a ensinar o Vedanta, os ensinamentos do Gita, etc. As pessoas, não. Você viva a sua vida e caminhe por aqui e ali, abençoando todas as pessoas que você entra em contato com esses ensinamentos. Esses ensinamentos, eles são mais efetivamente, eficazmente, né, impactantes para os outros, na medida que a nossa vida é uma tradução fiel desses conhecimentos, na medida que esses conhecimentos e as nossas vidas, eles já não são em contradição. Não é uma situação que eu sei que eu sei, mas a minha vida é quase que oposta, né, a esse conhecimento. Não, a isso a gente diria que é uma condição quase que esquizofrênica, né? Eu sei o que eu sei, eu sou que eu sou ilimitado, mas a minha vida é constantemente uma demonstração da minha total identificação com a minha mente, com meus gostos e desgostos, com minhas vasanas, etc, etc. Portanto, a minha mente é constantemente perturbada, né? Mas no caso do discípulo que prestou respeitos ao professor, a sua mente se afogou, né, nesse oceano ilimitado de o quê? De ananta, de paz, de contentamento, de serenidade, de tranquilidade, porque ele compreendeu que a sua natureza é a única fonte real de paz, de shanti, né, de ananta. Então, ele tem a sua mente muito bem resolvida, pacificada, através dessa compreensão, e a mente dele fica banhada nesse ananta natural, né? Que é chamado o Jnana-pala, o resultado do autoconhecimento. O resultado do autoconhecimento é uma mente banhada nesse ananta natural, aham brahmasmi, nada pode me afetar, fundamentalmente. Então, a mente vai estabelecendo essa situação
né, de pacificação através do autoconhecimento. Ela fica banhada ou afogada nesse oceano de Ananta. E aí, esse discípulo, ele continuou a sua vida, caminhando por aqui e ali, tocando o coração de todas as pessoas através dessa transformação interior que ocorreu a ele devido a essa profunda assimilação dos conhecimentos revelados pelas Escrituras, né? Ele continuou andando aqui e ali, tocando o coração das pessoas com esses ensinamentos. Não significa, de novo, levar a nossa Bíblia. Qual é a Bíblia nossa? São os Upanishads. A gente não vai para lá e para cá com os Upanishads debaixo do sovaco. A gente vai simplesmente com a nossa vida, com nossa mente, com o nosso complexo corpo-mente, que os Upanishads, que são os ensinamentos, né, internalizados e integrados. É por isso que diz, alguns versos dizem, que o indivíduo que sabe isso, ele é os ensinamentos, ele é essa verdade, ele é a consciência, ele é esse conhecimento, na medida que ele foi integrado. A gente tem que lembrar que essa tradição, no passado, esses ensinamentos, eles passavam de boca em boca, de geração a geração, porque não existia escrita, né? Então, ele precisava ser o quê? Ele precisava ser transmitido. As famílias mandavam as crianças, na idade de 7 a 14, se não me engano, eles memorizavam sessões diferentes dos Upanishads, desses ensinamentos, eles memorizavam, porque o cérebro é muito flexível, maleável no início, ele memoriza quase tudo facilmente. Depois da idade de 14 a 21, eles iam estudar e compreender o significado de tudo aquilo que eles haviam memorizado. 14 a 21. Aí depois de 21 até uma idade mais avançada, eles iriam integrar e transformar a eles mesmos através desses conhecimentos. Então, como é que a gente transmitia esses ensinamentos originais revelados pela consciência? A gente transmitia através dos indivíduos que se tornavam os ensinamentos. E depois eles transmitiam isso, não somente através das palavras, os gurukulas, a escola era importantíssima para propagar e manter vivos esses ensinamentos. Eles iam abençoando as pessoas ao seu redor através dessa graça e dessa sabedoria que é a frutificação desse autoconhecimento bem, né, estabelecido, bem internalizado. O professor é, de acordo com esse verso de abertura, o ser pleno, mas o aluno também é o ser pleno. Esse ser pleno é de natureza não limitada, ananta, é a existência, é a consciência, o conhecimento ilimitado, não que o conhecimento objetivo seja limitado, ele é essa conhecimento, consciência, né, cuja natureza é não dual, ilimitado. Portanto, ele é ananta, ele é a bem-aventurança. Aquele que vive a partir desse conhecimento, eu sou Brahmana, Aham Brahmasmi, aquele que vive como Brahman não pode deixar de santificar o mundo e impactar positivamente aqueles que perguntam: o que aconteceu com você? Por que você parece mais sábio? Por que você parece mais gracioso? Por que você parece mais amável? Né? Então, aqueles que vivem como ser, aqueles cujo esse conhecimento foi integrado e internalizado de tal modo que eles são esses conhecimentos vivos, né? Ele inevitavelmente ele irá santificar, impactar positivamente o mundo e ajudar aqueles indivíduos que estão já investigando a verdade, ajudar aqueles indivíduos que já estão fazendo essas perguntas
O que aconteceu com você, Marcelo? O que aconteceu com você, Sasha? Entendeu? Você parece mais sábia, mais equilibrada, mais madura, mais graciosa, mais amorosa, mais centrada. Então, aqueles que realmente, né, apresentam uma abertura mental, aí esses ensinamentos podem ser literalmente introduzidos, né? Aqueles que perguntam a você sobre a verdade que liberta, a verdade espiritual que liberta. Esse Yanni é um gerador de bem-aventurança, ele é um gerador desse bem-estar, dessa alegria, desse contentamento, dessa paz, né? Ele é um gerador dessa bem-aventurança que não somente ele desfruta, mas que transborda e toca o coração de outras pessoas também. As pessoas, em geral, se sentem atraídas por Yanni, né? As pessoas interessadas nesta libertação, neste conhecimento, elas se sentem naturalmente atraídas. É uma força magnética que atrai as pessoas do mesmo tipo de vibração, né? Aquelas pessoas do mesmo tipo de maturidade. Ele é um gerador de Ananta, dessa paz, desse contentamento, né? Dessa sabedoria, pois é tudo o que ele sabe, e tudo o que ele é, e tudo o que ele comunica. Então, ele está dizendo aqui nessa última passagem que o Yanni ele vai transbordar, transmitir, radiar essa bem-aventurança sem fazer nada, porque essa bem-aventurança ela penetrou os três corpos de tal modo que essa bem-aventurança ela já existe dentro da sua estrutura celular. Tudo, essa bem-aventurança é o fruto daquilo que ele sabe, é o fruto daquilo que ele é, e a sua comunicação é sempre baseada nessa compreensão, nesse conhecimento. Então, aqui ele diz, ele é um gerador de Ananta, pois ele é tudo o que ele sabe. O que significa dizer? O que ele sabe é o que ele é, o que ele é o que ele sabe, não existe um gap, não existe uma distância, uma separação entre o que ele sabe e o que ele é. Ele é tudo aquilo que ele sabe. E tudo o que ele é a mesma coisa que ele comunica. Em outras palavras, ele comunica, né, com base naquilo que ele sabe, né? Ele é o que ele sabe é o que ele é, e o que ele é em total harmonia com a sua comunicação. Ele sabe o que ele sabe, e a sua comunicação é embasada neste conhecimento. Não? Então, isso é o significado deste verso 106. O verso 107. A natureza do ser pleno foi agora desdobrada neste diálogo para fácil compreensão daqueles que buscam a libertação. Tá? Essa é uma ótima notícia para todos nós, né? A natureza do ser pleno foi agora desdobrada nestes diálogos, né? Para a fácil compreensão daqueles indivíduos qualificados que buscam a libertação através da compreensão de que eles já são livres. Esses versos foram desdobrados para o benefício daqueles que buscam a compreensão da libertação, né? Que é a compreensão de que ele já é livre. Ele simplesmente precisa de investigar aqueles pensamentos autolimitantes, né? E diz que essa compreensão é fácil quando os ensinamentos são devidamente bem desdobrados, né? A compreensão é fácil. O que você acha, Estela? É fácil? Tem que ter perseverança para a gente conseguir
e tornando cada vez mais fácil. No começo é muito difícil, depois a gente, aos poucos, a gente vai se acostumando com isso. A gente vai se transformando as nossas vasanas, de vasanas rajásicas e tamásicas em vasanas mais satívicas, para a gente continuar seguindo nisso, né? Sim. Legal. Então, no início é muito difícil, você me disse, né? Você me disse se eu entendi o que você quis dizer. É fácil, mas no início é difícil porque nossas mentes são muito rajásicas e tamásicas, né? E as mentes rajásicas e tamásicas, elas estão, né, quase sempre sobre o efeito de depressão ou perturbação mental, né? Tamas produz um estado de apatia, depressão mental e emocional. E rajas produz um estágio de estresse, agitação, né? Então, a mente, quando está nessas duas condições mais dominantes de rajas e tamas, é uma mente que tem muita dificuldade de compreender o desdobramento desses ensinamentos e assimilá-los, né? Por quê? Porque a mente, ela está fundamentalmente, né, dominada por rajas e tamas, né? E aqui ele diz que a natureza do ser pleno foi desdobrado neste diálogo para a fácil compreensão dos indivíduos cujas mentes são dominadas por Sattva, né? E como essas mentes desenvolveram essa predisposição satívica, né? Através de karma, e do dharma e do Upasana Yoga. Então, existem, porque nós temos que lembrar que esse texto é um texto avançado, é um texto final que não aborda karma, dharma e Upasana Yoga, meditação, né? Então, existem esses três estágios antes de nós entrarmos no Shravana, Manana e Nididhyasana, referentes, né, aos Upanishads, né? Então, a natureza do ser pleno foi, então, desdobrada nestes diálogos para a fácil compreensão daqueles indivíduos qualificados cujas mentes, né, são predominantemente satívicas e que buscam a libertação. Porque existem pessoas que podem ter mentes mais satívicas, mas ainda assim utilizar aquela mente satívica para conhecimentos objetivos, conhecimentos científicos e etc, etc, né? Então, aqueles que buscam a libertação, aqueles que tiveram a mente refinada, qualificada, né, preparada, purificada, eles vão facilmente compreender e assimilar os ensinamentos após o desdobramento desses 108 ou 450, se a gente assistiu o Vivekachudamani inteiro, né? Alguém tem algum problema, alguma objeção a respeito dessa fácil compreensão? Eu acho que não, né? Porque é muito simples. O autoconhecimento é fácil quando as nossas qualificações estão mais desenvolvidas e é difícil quando elas ainda não estão. Mas o fato de ser difícil não impede a nós de buscarmos este autoconhecimento e esta libertação, desde que a gente tenha a humildade e a perseverança e a paciência, né, de trabalhar para melhorar as nossas qualificações, né, para desenvolver melhor as nossas qualificações. Fernando, você estava dizendo alguma coisa? Sim, professor. Uma pergunta assim, meia, como você é racional, né? Cronológica. Eu fico vendo esse texto do Viveka, a parte do conhecimento, do que destila, né, que é perceptível, né? Eu fico pensando como seria difícil ler o Gita sem Shankara, né? Uma curiosidade, né? Como esse trabalho de Shankara coloca a luz a toda a escritura anterior a ele, né? Era só isso, que é uma percepção minha, né? Sim. Não,
E ainda assim existem alguns círculos espirituais ou filosofias espirituais que se baseiam no Shankara, mas interpretam os desdobramentos de sânscrito, de Shankara, a modo deles também, entendeu? Então, não é fácil, em geral, para uma pessoa leiga encontrar realmente os textos que são inerentes a essa tradição, né, original. Porque existem desdobramentos e divisões e subdivisões, e aí você tem místico Vedanta, Vedanta dual, Vedanta isso, Vedanta aquilo, e todos eles dizem que não, mas nós estamos seguindo as palavras de Shankara, you know? Então, a gente, para chegar na tradição, né, em suas origens da tradição, a gente tem que voltar para os Upanishads, né? E a gente precisa, né, de ter confiança na nossa Sampradaya, né, que passa por Dayananda, Paramarthananda, Ramji e o professor de vocês. A gente tem que ir dentro dessa Sampradaya e compreender vagamente essas distinções entre essas distintas interpretações, até mesmo das palavras de Shankara. You understand? Fundamentalmente, as palavras de Shankara, em sua origem, elas são privadas de qualquer sentido dualista e qualquer sentido místico, esotérico, que possa passar uma conotação de que a libertação é um estado mental, entendeu? E que a realidade é a dualidade. Então, essas outras escolas, elas defendem esses outros pontos de vista que dizem que a dualidade também é a realidade e que a iluminação ou libertação é um estado mental, né? Então, a gente tem que simplesmente remover todas essas noções para chegar na essência do Vedanta tradicional. Isso nós devemos muito ao Swami Dayananda. É bom lembrar que o Swami Dayananda, Fernando, ele era discípulo desde novinho do Swami Shimaya. Shimaya, ele sempre foi um grandíssimo gênio, né, vedantino, né? E ele tinha muito conhecimento. Mas ele também era um yogi, um grandíssimo yogi que passou por diversas experiências místicas, né? Então, os professores deles anteriores, né, o Tapovan, etc., foram Mahatmas com esse enfoque, né, no yoga, né, que experimentavam esses estados alterados, né, esses estados absolutos, esses estados de Nirvikalpa Samadhi, etc., etc. E o Swami Shimaya, ele tinha acesso a todas essas experiências, entendeu? Então, ele apresentou o Vedanta ainda colorido por muito misticismo, esoterismo e experiências, né, ultrasensoriais, né? Então, o Dayananda, depois de muitos anos com Shimaya pediu para o Dayananda começar a viajar para ajudar ele a propagar os ensinamentos, quando Shimaya estava explodindo no mundo, né? O Shimaya, o Dayananda, ele fazendo um dos seus como é que se chamava como é que chamava aqueles eventos de 30 dias na Índia, de 20 dias de Vedanta? Quando ele fazia os camps Vedanta, campos de Vedanta eram de 30 dias. Shimaya fez muitos de 3 meses, todo mundo em determinados locais acampados, 3 meses de Gita, todo dia, entendeu? Então, o Dayananda, quando ele começou a viajar para fazer alguns campos, uma vez um indivíduo virou para ele no final e falou assim: olha, você é muito articulado, você tem muito conhecimento, muito carisma, mas o que você está ensinando não é Vedanta tradicional. Isso intrigou o Dayananda e o Dayananda começou a pesquisar. Naturalmente, naquele tempo não existia o Google. Ele teve que realmente pesquisar, entendeu? Suar a camisa e pesquisar. Aí ele começou a compreender essas nuances de distinções, de denominações dentro do Vedanta,
E ele descobriu que o Shimaya ensinava é aquilo que é chamado de Mystic Vedanta, Vedanta mística. Okay? É uma Vedanta apresentada com diversas palavras que possuem conotações de tempo, espaço, distância, né? Tempo, espaço e experiência, estados, transcendências, essas coisas. Se você lê os livros de Shimaya, eles são cheios dessas conotações místicas, entendeu? Porque ele foi também um místico, entendeu? É como você passar um tempo com o Papadip. Papadip foi um místico. Aí ele vai ensinar um pouco do Jnana Yoga que ele aprendeu com Ramana, mas era sempre colorido por misticismo, Shakti, energia, né? Algumas epifanias, etc, etc. Então, essas são todas pequenas variações daquilo que a gente chama de Vedanta. Vivekananda também, quando ele introduz o Vedanta no Brasil, ele não apresentou segundo as suas raízes, né? Então, isso só para dizer que o Shankara, os ensinamentos de Adi Shankara, ou Shankara, que a gente segue, são aqueles que foram apresentados ou corrigidos através do Swami Dayananda como a versão original, que é privada de conotações místicas e conotações dualísticas, tá? E essa é a linha que nós seguimos aqui, tá? Obrigado. Obrigado. Então, é fácil quando nós estamos mais qualificados e é quase impossível quando as nossas qualificações estão completamente ainda não desenvolvidas, né? Vocês já devem ter ouvido eu falar, eu nunca falo de Vedanta para ninguém. Eu estou aqui no interior de Goiás, onde existem pessoas de todo tipo de espiritualidade, pessoas do tempo de Osho eu encontrei, entendeu? Uma pessoa que eu encontrei aqui, que é quase minha vizinha, é uma amiga da Sasha de longas datas, né? Entre outras, e as pessoas sabem que eu faço alguma coisa que se chama Vedanta, elas jamais me fazem uma pergunta e eu jamais tento dizer nada, absolutamente nada a respeito. Porque a menos que as pessoas estejam realmente convencidas de que aquilo que eles fizeram ainda não resolveram essa problemática fundamental humana, é inútil dizer qualquer coisa, é um desperdício de tempo, energia, porque o outro não está abrindo, o outro não está perguntando nada, né? Então, o indivíduo ele precisa, né, estar com essas qualificações desenvolvidas e uma abertura, como é que se diz? Uma humildade de querer compreender o que é isso, o que é aquilo. Nem mesmo se as pessoas são puramente curiosas, eu falo sobre o que Vedanta é. Ultimamente eu digo assim, depois de um mês e tanto aqui, algumas pessoas começaram a fazer algumas perguntinhas, aí sabe o que eu digo? Eu digo assim, olha, em geral, eu não falo disso com ninguém, e se a sua pergunta aqui é simplesmente uma curiosidade, eu também prefiro nem falar. Eu só falo quando as pessoas estão genuinamente interessadas em saber o que é o Vedanta. Já para evitar problemas. Sabe por quê também, Estela? Por quê? As pessoas, de repente, se aproximam de você e existe, né? Existe uma empatia, uma simpatia, uma amizade. No momento que eles descobrem que você é um vedantino, e quando eles começam a ver as declarações de Vedantas, que são contra-intuitivas e radicais, elas falam assim, esse cara é estranho. Entendeu? Olha o que ele fala, olha o que ele lê, olha isso e aquilo, entendeu?
Então, imediatamente a pessoa se sente um pouco assim, ó, esse cara aqui é um pouco estranho. Eu nunca vi uma pessoa assim chamada espiritual, né, que vive em torno desses conceitos estranhos dos Upanishads, né? Então, para evitar problema, eu prefiro que ninguém saiba. Eu nem mesmo compartilho a minha página no Facebook com esses amigos novos, porque eles não quero que eles vejam aquilo que eu publico. Entendeu? Tá? Simplesmente evitar problema com os meus vizinhos. Um diálogo, esse formato de diálogo é o formato usual adotado pelo Vedanta. Ele é formatado deste modo para facilitar os estudantes a resolverem as suas dúvidas, porque tantas de nossas dúvidas não são claras nem mesmo para nós, né? A gente tem dúvidas, a gente tem ainda algumas abstrações, confusões, mas não é claro ainda. Então, o Vedanta apresenta as nossas dúvidas e apresenta as respostas. Então, é desenhado desse modo, devidamente com esse propósito, né? É também a estrutura do texto, corresponde ao modo como nossa mente trabalha. Nós nos fazemos perguntas, examinamos nossos pensamentos e sentimentos e nos envolvemos em um diálogo interno entre nós mesmos até nós chegarmos a uma conclusão, né? Menos contínuo, que às vezes expressamos a outras pessoas que nos acreditamos. Então, esse é um diálogo, essa elaboração de questões e de dúvidas e respostas, é um processo natural, interno, que ocorre na mente ou no corpo sutil que projeta o Jiva, né? Então, a mente vai analisar alguns conceitos, vai levantar dúvidas, né? Desconfianças, questões, aí o intelecto vai intervir e vai dizer, olha, eu acho que é assim, sabe? Então, esse diálogo interno é um diálogo que todos nós passamos continuamente, né? A questão é saber se esses diálogos são diálogos conduzentes a esse crescimento, se são diálogos realmente inteligentes ou são diálogos, né, sansáricos, digamos assim, né? Felipe, você está legal, Felipe? Sim? Ultimamente eu vejo você na aula assim, ó, com o olho fechadinho assim, como se você estivesse muito cansado. Tá tudo bem aí? É? Ok. Os Upanishads são expressões eficazes e concisas das realizações dos rishis, os antigos videntes que transmitiram esta tradição. Eles exigem comentários bem informados para serem entendidos corretamente. Sem a necessária experiência, orientação e especialidade de um professor competente, é provável que alguém que encontre os Upanishads o jogue de lado como os arcanos incompreensíveis de uma idade perdida, ou pior ainda, interprete esses Upanishads de acordo com quaisquer preconceitos que ele possa trazer para a leitura. E isso, de novo, Fernando, ilustra um pouco aquela questão que nós estávamos falando antes, né? Então, uma pessoa que encontra esses ensinamentos e ele pensa que, não, eu vou estudar isso sozinho, e ele não tem uma necessária experiência, preparação, purificação, né? E sabedoria, né? E ele não tem a orientação de um professor especializado, um professor competente. Então, o que ocorre? Provavelmente, ele encontra os Upanishads e ele nem se interessa e fala assim, olha, que loucura essas frases, esses versos, esses desdobramentos aqui, né? Não fazem nenhum sentido, né? Então, se eles não forem expostos por uma pessoa que tenha, né,
a habilidade de resolver essas aparentes contradições, né, de desdobrar esse dentro dos contextos, né? Não, isso aqui foi dito assim porque se refere ao Jiva, isso aqui não, isso aqui se refere a Ishwara, isso aqui se refere a Satya, isso se refere ao campo dármico. Então, os contextos e o nível dos estudantes têm que ser levados em consideração para que a gente possa resolver todas essas aparentes contradições, né? Porque, caso contrário, o indivíduo que encontra esses ensinamentos, ele os deixa de lado como os arcanos incompreensíveis de uma idade perdida. Ou pior ainda, ele vai pegar aqueles documentos vedânticos, Upanishádics, e ele vai interpretar de acordo com suas noções e preconceitos pessoais. Né? E aí ele vai dar margem, não, essa é a nossa linha aqui, a nossa linhagem, essa aqui é uma variação, né? É uma divergência da tradição. Por quê? Porque ela está sendo interpretada a modo nosso, a modo meu, né? A meu modo. A grande contribuição de Shankara para o Vedanta é a sua organização e explicação resumida do material e, às vezes, aparentemente contraditório, encontrada nos Upanishads, junto com os seus comentários sobre o Bhagavad Gita e Brahma Sutras. Até hoje, seu trabalho é uma ponte que podemos usar para atravessar o oceano do samsara, o mundo da realidade aparente, dependente ou refletida em Maya, para a Satya. Então, a gente vai transcender, né, a crença de que samsara, mithya, é realidade, e estabelecer essa compreensão de Satya, né, a consciência, a existência, como a única real realidade, né? O substrato imutável da existência de mithya, né? De todo esse conhecimento limitado, o substrato é a ilimitação do ser pleno, né? Isso que significa dizer. Então, a contribuição do Shankara aqui está dizendo é um modo bem organizado, né? É um modo que ele desdobrou, são as novas analogias, as novas metáforas que ele apresentou, algumas delas, entendeu? E ele fez tudo isso, né, mais contemporaneamente, né? Ele fez tudo isso ali em torno ao século VII, VIII. Ele fez tudo isso sem modificar, sem comprometer a essência de todos os Upanishads. Ele jamais se desviou dos ensinamentos tradicionais, né? Então, ele permaneceu fiel. Foi um momento que foi importante que ele aparecesse, porque a cultura védica, segundo aquilo que eu compreendi, né, ouvindo Swami Paramarthananda e Ramji, a cultura védica ela estava perdendo, né, a sua luz. Existiam outras filosofias, entre elas o budismo, que estavam predominando, né, e tomando conta, né, das culturas, né, sobrepondo, né, a cultura védica. E a presença de Shankara durante aqueles 33 anos, 32 anos, foi importantíssima para reacender a chama dessa cultura védica. E ele fez isso através de um esporte muito comum na época, que eram os debates nas praças públicas. Então, esses indivíduos, eles desafiavam um ao outro e faziam debates públicos, onde eu ia apresentar a minha compreensão e versão dos Upanishads contra a sua, né? E a regra era mais ou menos assim: se eu convencer você, porque os meus argumentos são irrefutáveis, você precisa de se converter às minhas ideias. Porque quando existe um debate inteligente, intelectual, nos dias de hoje existem tantos debates, mas ninguém se curva ao argumento do outro, muito embora o argumento do outro seja superior, entendeu? Seja irrefutável, mas ainda assim, nos dias de hoje, no dia em que, né, a integridade do Dharma, né, está
extensivamente comprometida, ninguém se curva. Não, mas a minha verdade é a minha verdade. E é melhor do que a sua. Então, prova. Né? Prova. Não, aí a pessoa acaba dando chilique e vai embora. Né? Mas se mantém firme. Não, essa é a minha bandeira, essa é a minha verdade. Naquele tempo, não. As regras eram claras. Se os meus argumentos, se a minha compreensão, se a minha lógica for superior à sua, você tem que aderir à minha lógica e dizer, ok, eu aceito a sua lógica, porque a sua lógica realmente é superior à minha compreensão. Né? Então, eram duas as possibilidades naquele tempo. Ou você aceitava e aderia à lógica apresentada pelo outro, ou você precisava deixar o país, deixar a nação. Naquele tempo, a Índia, né, era onde os budistas, né, tinham aparecido, né, desenvolvido, e é por isso, né, segundo o que eu já ouvi, né, que o budismo acabou deixando a Índia e se espalhando nessas outras nações asiáticas, né, mas ele é praticamente não presente na Índia. Né? Então, o Shankara ele foi importantíssimo, ele foi essa chama do Vedanta, né? E ele reapresentou esse material de modo mais bem organizado, de mais claro, mais contemporâneo. E o seu trabalho é aquilo que a gente pode chamar de uma ponte. Né? Uma ponte o quê? Uma ponte que nos permite atravessar o oceano de Mithya, atravessar o oceano do Samsara, entendeu? A gente passa por Samsara, mas a gente sabe que a gente passa sabendo que a gente está transcendendo o Samsara, entendeu? A gente está em Samsara, a gente está em Mithya, mas apesar de Mithya, a gente já não é escravo da crença de que Mithya seja real. Não? Isso é que significa. É uma ponte que nos permite atravessar o Samsara, atravessar Mithya. Alguma dúvida a respeito dessa passagem, nesse parágrafo, de transcender e atravessar Mithya? De novo, porque existem algumas conotações ali de tempo, de espaço, de movimento, mas a gente sabe, né, em nossas mentes, a gente corrige tudo, eu faço o meu melhor para corrigir essa linguagem e apresentar uma linguagem que é puramente baseada no conhecimento / identidade, que é a linguagem realmente do Vedanta. É a linguagem de conhecimento / identidade. Muito embora a gente utilize a linguagem de tempo, espaço e experiência, muitas vezes. Né? Mas sempre corrigindo-as. Este verso serve também como uma apologia para o texto inteiro. O que é apologia? Esqueci essa palavra. Uma exaltação, enaltecimento, né? Não é uma síntese, não, né? É um enaltecimento, uma exaltação. Não. Ok. Este verso serve como uma exaltação para o texto inteiro. Foi escrito para um propósito, para facilitar essa compreensão. Shankara nos pega pelas mãos e nos leva passo a passo ao reconhecimento de que não somos nada daquilo que acreditávamos nós fôssemos, né? Ele nos pega, a beleza do Vedanta é que ele nos dá as mãos, ele entra a Mithya, ele não rejeita ou nega a Mithya, ele entra em Mithya, nos pega pelas mãos, como nós fazemos com uma criancinha de 2 anos, entendeu? E gradualmente, né, nos ensina a caminhar, a desenvolver força mental, intelectual, emocional, até que nós possamos, por nós mesmos, caminharmos e atravessarmos o oceano de Mithya, o oceano de Samsara. É um ato de muita compaixão, né? Shankara nos pega pelas mãos e nos leva passo a passo ao reconhecimento de que não somos aquilo que nós pensávamos ser.
usando um processo chamado sublação, ou Bada, que é o principal método de ensino do Vedanta, o texto considera os vários koshas, invólucros ou identidades que nós misturamos com o ser. Né? Esse princípio é o princípio de projeção e negação, né? Então, você analisa as nossas crenças, aí o que a gente chega à conclusão? A gente chega assim, não, isso é uma projeção, é uma sobreposição, não é real, né? Então, nós estabelecemos a projeção, a sobreposição, aí a gente nega. Então, o Vedanta é todo ele fundado nesse processo chamado sublação, que nada mais é do que a análise das nossas experiências, que prova que aquilo que nós pensávamos fosse realidade, nada mais é do que uma projeção, uma sobreposição. Aí a gente nega. Então, é projeção, negação, projeção, negação, projeção. Todo o processo do Vedanta é em torno a esse princípio, desse mecanismo. Usando esse processo chamado sublação, ou Bada, que é o método principal de ensino do Vedanta. O texto considera essas várias sobreposições ou projeções, aquelas que o ser se identificou com essas sobreposições, entendeu? Ele vai vendo tudo isso e nos leva a níveis sempre mais progressivamente mais sutis de negação e compreensão. Vai negando tudo isso até que ele vai negar aquela sobreposição, aquela projeção extremamente sutil, mas ainda assim ele prova que é uma projeção, que não é realmente a natureza livre, independente e essencial do ser. E aí o que o Vedanta diz? Isso também não é você. Você é a luz dentro do qual esta projeção extremamente sutil ocorre de novo e de novo. Então, a gente vai identificar tudo que existe no âmbito de nossas experiências como uma mera projeção e, no final das contas, compreendendo a natureza de Mithya como meras projeções, a gente vai fazer a negação e a gente vai negando, sempre lembrando que eu sou a luz, né, dentro do qual essas sobreposições, né, fenomenais ocorrem, entendeu? Dentro do âmbito da minha consciência, a minha existência. Eu sou a única realidade, livre, independente, que jamais se modifica, e todas essas projeções são gradualmente negadas, rejeitadas, com essa compreensão clara de que eu não posso ser aquilo que eu testemunho. Não é, Alexandre? Como é que você pode ser dois princípios? A luz testemunha e aquele fenômeno que você está testemunhando, né? Não, a negação é simplesmente dizer, não, eu não vou mais me identificar e confundir com algum fenômeno transitório, qualquer que seja o fenômeno impermanente, né? Então, esse é o processo do Vedanta, identificar as projeções e negação, projeção e negação, ok? Tudo que é experienciável é uma projeção dentro do âmbito da nossa consciência e precisa ser negado do seu ponto de vista realidade. Pode ser aceito como uma mera projeção e, portanto, compreendida como aparentemente real. E esta luz da consciência, que é a única realidade, que é a minha natureza, precisa ser o quê? Precisa ser reivindicada como o eu superior, o eu real, o meu próprio eu. Vocês entendem como é simples, mas ainda assim o quanto sutil é essa constante, né, análise de sobreposição e rejeição, sobreposição e rejeição, projeção e negação, projeção e negação. Né? Ok. Então, são textos como Vivekachudamani estritamente necessários, né? É uma questão de novo, né? Agora, nesses desdobramentos, comentários finais, que são
basicamente embasados nos comentários do Swami Dayananda, ele levanta essa questão. Será que é necessário que esses textos tenham sido escritos, né, com todos os Upanishads e Brahma Sutras e os outros textos, né, como o Bhagavad Gita? Ele faz esse questionamento. Ele diz, afinal, nós temos os Upanishads, que são a fonte, né, a origem de tudo. Nós temos, juntamente com os Upanishads, os outros textos fontes do Vedanta, né, como os Brahma Sutras. Os Brahma Sutras não são realmente os textos, né? Nós temos, o Brahma Sutra é um comentário, né, dos Upanishads, mas nós temos outros textos como as escrituras, né, do Gita. Nenhum desses textos, no entanto, é projetado para operar independentemente do relacionamento professor-discípulo, né? Nenhum desses textos, nem mesmo os textos do Upanishad, eles foram revelados com o intuito, com o objetivo de simplesmente, né, do indivíduo estudar esses textos independentemente do relacionamento com o guru, com o professor, né? Como nós sabemos, o Vedanta, esses ensinamentos, eles precisam ser ensinados. Em Vivekachudamani, o aluno não está familiarizado com os Upanishads. Ele está confuso a respeito dessas declarações upanishádicas. Então, ele procura um professor, né? Nesse texto, nenhum texto pode tomar o lugar de um professor. Mas obras como essa podem ajudar enormemente a esclarecer o nosso entendimento, de modo que possamos nos beneficiar mais prontamente, mais independentemente da orientação de um professor, né, à nossa disposição. Então, muito frequentemente eu coloco isso, né? Estudar o Vedanta. Se o indivíduo diz, não, eu quero ir para a fonte, né? Eu conheço diversas pessoas, algumas pessoas no Brasil, que dizem, não, eu quero a fonte, eu estudo sozinho, direto com a fonte, né? Eu, em geral, eu digo, olha, se você quiser estudar por conta própria, em vez de estudar a fonte, estuda os livros, textos, os manuais escritos por nossos Mahatmas, os nossos gurus mais recentes, porque ali você encontra os Upanishads já desdobrados e explicados de um modo que já corrige um pouco daquelas aparentes contradições. Então, a coisa pior que o aluno pode fazer é dizer assim, não, eu quero ir para a fonte, eu vou estudar os textos diretamente na fonte. Nós já tivemos alguns indivíduos nos nossos grupos que estudam a fonte desses ensinamentos, independentemente da ajuda de um professor, e depois ele acaba compreendendo aqueles versos, aqueles desdobramentos, né, de modo literário, né, de modo, né, sem realmente compreender os significados implícitos daquelas palavras, né? Se você assume o que ela diz literalmente, de novo, você vai encontrar contradições ou vai ficar preso a algumas conclusões pessoais que não são realmente sábias, que não são realmente, entendeu? O objetivo, o intuito daquelas exposições. Então, é melhor nós estudarmos o quê? Se a gente quer estudar e nós precisamos de fazer o nosso estudo sozinho, o professor é ali só para ajudar aqui e ali, a gente precisa de ler os textos que já estão bem desdobrados, porque eles já apresentam esse diálogo e eles já apresentam aonde o indivíduo vai ter confusão, mais ou menos, entendeu? Onde ele vai achar que a coisa não é contraditória, que a coisa é muito abstrata, etc, etc. Então, ele já vai resolvendo isso, né? Os textos do Shankara, mais recentemente os livros do Ramji, né? Os livros do Ramji serviram ao propósito de apresentar os Upanishads, né, de modo já desdobrado, né, e facilitado para a nossa compreensão.
Então, se a gente não quer trabalhar com o professor, a gente, em vez de trabalhar com o material original, a gente trabalha com aqueles materiais que já foram desdobrados por um professor e algumas daquelas possíveis confusões já foram resolvidas. Naturalmente, nada substitui a presença de um professor, mas como nós sabemos, encontrar um professor não é fácil, né? Encontrar um professor que seja alinhado com essa tradição original não é necessariamente fácil, né? E encontrar livros de expositores do Vedanta que também sejam fiéis a essa tradição dos Upanishads também não é assim simples. Existe uma infinidade de interpretações também, né? Então, são textos como este texto, né, do Shankara, que foram escritos para facilitar esse estudo de tal modo independente do relacionamento de discípulo, porque eu tenho agora os textos que já, né, facilitam e já resolvem um pouco da minha confusão. Aí, naturalmente, o professor ele vai poupado de muito trabalho, porque os textos já explicam. Todos esses vídeos que são colocados no Vedanta Brasil, eles possibilitam a todos nós de fazermos esses trabalhos, que é já um trabalho inicial de resolução, de esclarecimento, de desfazer as confusões, etc., de modo que aquelas confusões mais persistentes possam ser apresentadas ao professor. Ultimamente, eu tenho convidado vocês a interagirem mais durante as aulas para me compreender melhor o nível de compreensão de vocês, para que a gente possa melhorar e resolver sem nenhum acanho, como dizem no interior do Brasil. Não precisa acanhar. Palavra engraçada essa, né, Marcelo? Acanho. Né? Quer dizer, não se acanhe. Não se acanhe, bichinho. Então, em Vivekachudamani, o aluno não está familiarizado com os Upanishads. Ele está confuso a respeito daquelas declarações. Ele, então, procura um professor. Nenhum texto pode tomar o lugar de um professor. Não importa o quanto bem elaborado seja o manual, nenhum texto irá substituir a presença de um professor. Mas obras como essa podem ajudar monstruosamente a esclarecer uma boa parte de nossas confusões, porque ela já está mais mastigada, mais desdobrada, né? De modo que possamos nos beneficiar mais prontamente da orientação que um professor oferece. Nós nos inspiramos nas percepções que obtemos de sua leitura e isso aumenta nosso desejo pela libertação, pelo autoconhecimento, que é uma das 4 qualificações que Shankara lista para o estudante do Vedanta, né? Então, através desses textos, nós nos inspiramos nas percepções intelectuais que nós vamos desenvolvendo através da leitura, e isso vai fazendo o quê? Vai aumentando o nosso valor pela autoinvestigação, o autoconhecimento e libertação, que a gente vai colhendo já os frutos do início da nossa investigação e o nosso valor vai crescendo, vai aumentando esse valor pelo Vedanta, vai aumentando o nosso desejo pelo autoconhecimento e pela libertação da ignorância. E esse desejo é uma entre as 4 qualificações que Shankara lista para o estudante do Vedanta, né? Ele lista os 4 Ds, né? Discriminação, que é a base desse trabalho do Vivekachudamani. Viveka significa discriminação. Ele coloca dispassion, que é a despaixão, ou a ausência de desejo e apego, desejo, né, vinculativo e apego, né? Então, discriminação, despaixão, disciplinas e a 4ª qualificação, que é o desejo pela libertação.
né? O desejo pelo conhecimento. Esse último desejo, que é o desejo por libertação, o moksha, é o mais importante de todos os desejos. É o mais importante dessas 4 qualificações, né? A primeira qualificação, discriminação, vai ajudar o indivíduo a desenvolver o quê? Dispassion, porque ele vai discriminando, né, o sujeito dos objetos, aquilo que já é livre e independente, daquilo que é dependente dessa luz da consciência e que não oferece nenhuma estabilidade, nenhuma segurança, entendeu? Nenhuma paz efetiva, né? Então, ele vai discriminando isso, o sujeito do objeto, e na medida que ele vai discriminando o sujeito de todos os objetos, o que ocorre com o relacionamento desse investigador, desse buscador com os objetos? Ele vai desenvolvendo uma indiferença positiva a respeito de todos esses objetos. Ele já não é apaixonado por obter o que quer ou evitar o que ele não quer, né? Ele vai se relacionar com esses objetos de modo mais equânime, né? Então, a despaixão, o desapego ou não apego, é um subproduto de uma discriminação feita de modo eficaz, né? Então, a gente começa com a discriminação desenvolve a despaixão, e com a despaixão a gente vai desenvolvendo o quê? O melhor controle e regulação dos nossos órgãos de ação, órgãos de recepção, dos nossos pensamentos, em geral. Todas aquelas subqualificações do terceiro D, disciplina, elas são muito mais facilmente desenvolvidas quando nossa discriminação já foi desenvolvida e a nossa despaixão também foi desenvolvida. Aí a disciplina fica muito mais fácil, né? E aí, como subproduto, como uma manifestação desse desenvolvimento dessas 3 primeiras qualificações, discriminação, despaixão e disciplina, a gente começa a colher um outro fruto, que é uma outra forma de qualificação, a mais importante, que depende do desenvolvimento dessas outras 3 qualificações. Essa 4ª qualificação é um desejo intenso pelo autoconhecimento e pela libertação desta ignorância universal cósmica, né? Nós nos inspiramos nas percepções que obtemos da leitura desse texto, e isso vai aumentando o nosso valor pelo autoconhecimento e o nosso desejo pela libertação do samsara, a libertação dessa ignorância cósmica universal. Que este desejo, o mumukshutva, é uma entre as 4 qualificações que Shankara lista para um estudante genuíno do Vedanta, né? É esse anseio que pode ser entendido como a graça de Ishvara que nos leva a um professor. Então, esse mumukshutva, esse desejo ardente pelo autoconhecimento e pela libertação, pode ser entendido como a graça de Ishvara, né? A gente diz, a graça não cai do céu, não cai da árvore, a graça precisa ser semeada, a gente vai colher a graça somente na medida que a gente planta as sementinhas da graça. Então, quando a gente planta esse desenvolvimento de qualificações, aí Ishvara apresenta o professor e as escrituras como frutificação ou manifestação dos nossos esforços, do nosso desenvolvimento espiritual, né? Então, é este anseio que pode ser entendido, esse anseio ali é uma palavra que está substituindo o 4º D, que é o desejo intenso. Esse desejo intenso, esse desejo ardente, ainda é um estressador da mente, ainda é um agitador da mente, é muito sutil, mas um desejo é sempre um desejo, né? É um anseio, o anseio por essa verdade. Oh, mas esse anseio está me atrapalhando. Sim, mas esse anseio é o mais importante que existe. Entendeu?
porque ele não somente ele vai queimar todos os outros anseios, todos os outros desejos, e no final das contas ele queima a si próprio, porque ele se alimenta dos outros desejos. Ele só cresce na medida que ele vai queimando os outros desejos, do mesmo modo que uma fogueira, ela só cresce na medida que ela vai queimando, né, os combustíveis que nós colocamos nela. Esse anseio final por moksha, ele vai queimando. Como é que ela queima o desejo por todos os outros desejos, objetos de desejo? Através da compreensão de que todos esses objetos jamais irão me resolver, né? Então, eles vão queimando e esse desejo ardente vai crescendo. Aí, se ele permanece como anseio, a gente precisa compreender, esse é um anseio maravilhosamente abençoado, porque ele vai se extinguir, se eu falei a palavra certa, ele se vai extinguir quando ele utilizou todos os outros desejos como combustível, e aí quando ele se extingue, o indivíduo é livre desse último desejo, o desejo pela libertação. E esse desejo só acaba quando a ficha cai e você, exatamente como diziam os Upanishads, eu sempre fui livre. Eu sempre fui o 10º homem que eu estava buscando. Eu sempre estive presente, livre e independente. Professor. Esse último desejo, ele é a graça de Ishvara, e é essa graça de Ishvara que nos conduz às escrituras e a um professor honesto e competente. Alguém disse alguma coisa? Eu disse. Aqui nessa última frase, né, e esse anseio que pode ser entendido como a graça de Ishvara, que nos leva a um professor, eu estou vendo aqui um pouco uma mudança do que era a graça antes, né? Para mim, assim, parece que essa graça ela já chegou à medida que você tem um professor qualificado e tem acesso à escritura. Foi isso que eu compreendi nesse último parágrafo. É como se todos que estão aqui, né, que abraçam as escrituras, já receberam a graça de Ishvara e agora vão começar a trabalhar em cima da graça de Ishvara para a autorrealização. Não é que a autorrealização vai ser uma graça de Ishvara. O que eu estou entendendo aqui que muda um pouco a posição da graça, como se fosse assim, se é antes ou que ela já é aqui presente. Correto pensar assim? Sim, tudo no final das contas, Betânia, é a graça, né? Os momentos de dor e de prazer são todos graças, porque a vida é uma grande escola. E as graças, elas não caem do céu. Esses punhas, esses resultados que são conduzentes à minha elevação espiritual, entendeu? Eles são vinculados às minhas ações, aos meus esforços. Então, as nossas graças, elas são vinculadas a todos os meus esforços anteriores nessa direção, nesse direcionamento, né, de elevação, de crescimento espiritual. Então, todos os meus esforços anteriores frutificaram como essa graça, e essa graça aqui foi descrita como esse desejo intenso. Esse desejo intenso, esse anseio intenso, ele, portanto, ele pode e deve ser entendido também como um outro nível de graça. E esse desejo é aquilo que nos trouxe ou irá nos conduzir a um professor honesto, válido e competente. As escrituras, entendeu? Então, tudo isso é parte desse processo, né, causal, né, causa e efeito, de esforços, as nossas ações e os resultados. Tudo é Ishvara, tudo é a graça de Ishvara, tudo serve ao propósito, né, de propiciar esse campo no qual nós podemos interagir, crescer e nos elevarmos, né? Então, este anseio, esse desejo intenso também é a graça de Ishvara,
E esse desejo, no nível, né, anterior, nos leva ao Vedanta, nos leva a um professor, e para aqueles que já estão associados às escrituras e a um professor, essa graça, ela continua o seu processo até que o indivíduo, entendeu? Ele se levante, ele diga tchau, até mais tarde, gratidão ao professor, e ele siga o seu caminho natural, tocando o coração de todas as outras pessoas através da sua vida, uma vida na qual esse conhecimento foi bem assimilado e integrado, de tal modo que esta pessoa se torna uma luz de amor, uma luz de paz, uma luz de contentamento, uma luz de sabedoria, uma luz de equilíbrio, uma luz de beleza, né? Então, tudo isso é parte desse processo. Então, a graça, ela jamais termina. Eu costumo dizer que esse processo de autoconhecimento e de libertação é um processo praticamente sem fim, eterno. As escrituras dizem, se você processa a purificação que ocorre antes, durante e após o autorreconhecimento, se você processa tanto, você vai realmente purificando, refinando, você vai se tornando não somente um Jnani, um autoconhecedor, um autorrealizado, mas você vai se tornando esses conhecimentos vivos, manifestos através da sua vida, através das suas emoções, dos seus pensamentos e suas ações. E esse processo de elevação é um processo quase sem fim. Mas as escrituras dizem, se você se desenvolve esta pureza, esta elevação, entendeu? Você será tão livre de rajas e tamas que muito provavelmente esta consciência individual ela se dissolve no oceano de Satchitananda, de Brahman. Por quê? Porque ela já não necessita de um outro agente para dar prosseguimento a este processo de elevação espiritual. Entendeu? Você cresceu, desenvolveu, se elevou, e aí você diz com gratidão, estou deixando esse corpo, e eu não tenho nenhuma necessidade de voltar, mas se for para o bem de todos, eu estou disponível, né? Aí a gente entraria no conceito dos avatares. Ok, Betânia? Sim, aí uma colocação, professor. Então, assim, para mim, me parece até que esse entendimento de graça permanente, ele facilita a minha gunas mais satívica do que essa graça que um dia vou atingir. E aí sim me autorrealizar, né? Porque daí vem a guna rajásica, que está indo em busca de uma graça, né? Então, esse entendimento que não é uma graça que um dia vai chegar, mas é uma graça permanente, ela modifica também o meu estado da mente para que eu possa seguir esse caminho, né, com tranquilidade. Me fez refletir um pouco isso, assim, porque senão falar, Ishvara, quando que você vai me dar a graça de? Quando que? E aí parece que eu estimulo rajas, né? Porque é o desejo ali, buscando um desejo, né, da graça. Sim. Exatamente. Esse anseio, esse desejo intenso, ele tem um fim, ok? O fim do desejo intenso pela libertação ou pelo autoconhecimento, nada mais é do que um desejo intenso por essa compreensão livre de qualquer sombra de dúvida, ok? Essa compreensão de que eu não sou meu intelecto, eu não sou minha mente, eu não sou minhas memórias, não sou minhas emoções, não sou os três corpos, não sou minhas experiências, eu sou a luz, né, que brilha nesse intelecto e que permite a esse intelecto experienciar
todas essas coxas, todos esses diversos níveis de experiências humanas. Então, esta compreensão final é o que a gente chama de autorrealização, autoconhecimento, ok? O autoconhecimento, ele chega ao fim. A frutificação, ou a graça de Ishvara, vai permitir esse momento de clareza total, livre de dúvida a respeito daquilo que eu sou, a respeito daquilo que as escrituras dos Upanishads dizem a respeito da minha real natureza, da minha real identidade. Então, isso é o autorreconhecimento. Esse autorreconhecimento coloca fim a essa busca. Eu estou buscando a minha real identidade quando eu aceito, eu reconheço, quando eu já não tenho nenhuma dúvida. Aí o meu senso de identidade, ele se transfere do corpo-mente para a consciência. Então, isso é chamado autorrealização, autoconhecimento, ok? Ele é tanto mais claro e firme na medida que ele é mais e mais livre de dúvidas e suspeitas, ok? E questões, tá? Enquanto existirem dúvidas, suspeitas, questões, desconfianças, a gente continua esse processo. É importante a gente compreender e linkar esta nossa instabilidade, o efeito vagalume, com as nossas dúvidas, suspeitas, desconfianças a respeito do valor do autoconhecimento e das declarações dos Upanishads. Okay? À medida que a gente vai resolvendo isso, a gente vai aceitando essas declarações como fatos. Aí a gente chega num ponto que a gente é livre de dúvida, assim, agora eu me dei conta, agora não tem nenhuma dúvida, e é tão simples, entendeu? Eu sou essa luz, eu não sou os pensamentos que ocorrem dentro desse intelecto, dentro dessa mente, né? Eu sou a luz que ilumina todos os objetos, eu sou a luz que ilumina o pensamento eu sou. Eu não sou o pensamento eu sou a luz que ilumina o pensamento eu sou. Essa compreensão, ela requer essa constante discriminação que nega essas projeções, essas supraposições, entendeu? Ela nega a projeção, né? E ela vai estabelecendo a minha identidade como o único fator presente, absoluto, que jamais se modifica e que é além da temporalidade, né? Então, esse trabalho, ele vai desenvolvendo isso e chega um ponto que esse conhecimento é claro, tá? Então, isso é a graça de Ishvara, é que vai propiciar esse estágio do nosso desenvolvimento, no qual nós não temos nenhuma dúvida a respeito da nossa real identidade, ok? Mas a graça de Ishvara não termina ali. A graça de Ishvara, que ainda é vinculada ao meu processo individual de elevação espiritual, ela vai continuar a se manifestar, mas não mais como a busca pela compreensão daquilo que eu sou. Entendeu? E é um desejo, depois desse desejo pelo auto-reconhecimento, que é mumukshutva, não? Esse desejo ardente pela certeza a respeito de que eu sou livre da mente, do corpo, de tudo que ocorre. Então, esse desejo, ele termina. Após esse desejo, Ishvara vai continuar a abençoar os indivíduos, entendeu? Que vivem uma vida, né, alinhada, harmonizada com essa compreensão. Como é que ele vai graciar, abençoar esse indivíduo? Com mais e mais pureza de coração, pureza de intelectual, mental, emocional, entendeu? Refinamento, purificação, sabedoria, entendeu? Tudo isso é graça também, mas é uma graça que já não é vinculada com o anseio, nem mesmo o anseio chamado de mumukshutva. O Yanni sabe que tudo aquilo que ele poderia ter feito, né, para resolver essa confusão a respeito, ele fez e a confusão foi resolvida. Agora, o resto é um processo natural de vida, entendeu? Na medida que o indivíduo se torna sempre mais sábio e sempre mais santificado, sempre mais uma luz
nesse mundo de mítia, governado por tanta ignorância, por tanta rajas e tamas, entendeu? Então, são graças, são níveis de graças diferentes. Após o auto-reconhecimento, eu costumo dizer que a sadhana, essa vigilância, essa contínua nididhyasana do Yanni, é um processo espontâneo, natural, livre de esforço, entendeu? E livre de qualquer anseio. É simplesmente um fluir com a vida, mantendo a sua mente sempre, né, associado a esses conhecimentos que te libertaram da confusão original imposta por Maya. Ficou claro, Betânia? Tudo é graça. Professor? Yep. Professor, uma afirmação que você falou, né, que o autoconhecimento é um processo sem fim, certo? Mas eu penso assim que... Não, o autoconhecimento é um processo, o autoconhecimento... Contínuo. O autoinvestigação e o autoconhecimento é um processo que termina quando você sabe, de fato, que você não é o complexo corpo-mente, que você é a luz da consciência. E tem um fim. O auto-reconhecimento tem um fim. Tá? Okay. Você não tem mais dúvida, você tem uma certeza absoluta. Sim, professor. E a gente que está nesse processo ainda, né? Ok? Às vezes eu gosto dessa afirmação que a gente discutiu anteriormente, que é um processo sem volta, né? Ele é um processo sem volta, a gente pode dizer. Isso, quando você recebe, quando você pega esse vírus da auto-investigação da real natureza do eu, você não se liberta desse vírus, não. Você só se liberta com o autoconhecimento. Você não gostou da analogia? Não, tá legal. Professor, outro comentário. Okay. Pode ser? Pode ser. Yeah. Tem um verso aí, no verso o verso 103, que eu olho sempre, eu vejo ele, que é o que resume o Vedanta inteirinho. Yeah? E resume também... Será que eu posso repetir? Voltar? Sim, por favor. Sim. Yeah. Professor, escuta só, olha só que bonito. Até o seu desdobramento foi bem, né? Por exemplo, esse verso eu vejo todo explicado, até para nós que a gente está vendo o que é tangível no nosso processo de autoconhecimento, né? É assim, né? Eu recuperei meu reino devido à sua graça, a graça de Ishvara, ou seja, é o Yanni, né? Reconhecendo, e o entendimento que ele conseguiu por Ishvara, né? Você e Ishvara são um, né? É a consciência. E aí, no final, ele fala bonito, né? Eu me curvo a você de novo e de novo. Ou seja, ele se coloca como um devoto, né? E o amor esse amor que ele tem pelo autoconhecimento, né? Eu acho que esse verso é completo, né? Esse é um comentário que eu estava... É muito bonito porque denota o fato de que mostra toda esse autoconhecimento ele frutifica na medida que ele cancela a arrogância do ego, entendeu? Então, um dos símbolos mais bonitos que tem na Índia, quando o indivíduo ele encontra um guru, um Mahatma, ou um Swami, entendeu? Você vai no chão e se coloca no chão totalmente e toca o pé do guru. Agora, você imagina no Oeste, onde as pessoas são extremamente arrogantes, se alguém tem a coragem de se colocar de joelho no chão e tocar o pé do outro, né? Então, existem diversas simbologias, né, para a gente compreender esse gesto, e um dos significados é uma expressão de tremenda, né, humildade, entendeu? De gente se colocar aos pés do Lorde, aos pés do Ishvara, e o Guru, naturalmente, é simplesmente um agente, porque ele está desdobrando os ensinamentos de Ishvara, né?
Então, o indivíduo que ele realmente ele obteve os benefícios e os frutos desse autoconhecimento, ele tem o seu ego que foi, né, que foi lavado de sua arrogância original. A arrogância do ego é o que, em geral, caracteriza aquilo que a gente chama do ego do samsara, né? O ego do indivíduo humano, né, sob o efeito de Maya. Muito legal. Esse verso é um verso muito lindo mesmo, entendeu? A gente pode falar mais sobre esse verso, se a gente tiver a oportunidade. E muito ali que a gente pode falar sobre isso. De repente, se eu tiver tempo, Obrigado, eu vou escrever uma postagem sobre esse verso. Então, professor, desculpa. Tá bom. Eu vejo assim, né, que esse verso também, ele mostra como pode ser que parece que ele volta, ele é como se fosse o Jiva, o Yana e Jiva, né? Essas duas dimensões que a gente sempre comenta, que no final é uma só, né? Quando ele coloca esse como devoto. Sim. Tá bom. Okay. O Yanni, quando ele se prostra, né? Se diz prostrar? Quando ele se prostra diante do Guru, ele tem a convicção de que ele está se prostrando, primeiro, aos pés de Ishvara, o Lord deste universo manifesto. E segundo, o Yanni, quando ele se prostra, ele sabe que está se prostrando a Brahman, que é ele mesmo, que é a sua real natureza, entendeu? É um prostrar-se. Eu me prostro a este ser universal, não dual, que aparece como esta diversidade de nomes e formas. Então, eu me prostro ao meu Guru, que é uma aparência de Brahman, sabendo que eu estou me prostrando fundamentalmente a Brahman, que é o substrato, que é a essência de Ishvara, né? Que é o Guru, o primeiro Guru. Você lembra quando a gente fala no início das nossas aulas, a invocação, né? Com Ishvara no início, o Guru original, Shankara no meio e o meu Guru no fim, né? Então, nós temos a Sampradaya. Então, quando o Yanni ele se prostra, ele está se prostrando a Ishvara, ele está se prostrando ao seu Guru, que é uma representação de Ishvara, né? Ele sabe disso. O Guru agora ele é Ishvara porque ele internalizou esse conhecimento e passou adiante esse conhecimento. Então, ele está se prostrando a esses conhecimentos que libertam, mas, fundamentalmente, ele sabe que ele está se prostrando a Brahman, a consciência Satchitananda, a existência, que é a essência de Ishvara, o Guru original, Shankara, o Guru no meio, o meu professor, que é o Guru no fim, eu, o estudante, e o mundo Jagata. A essência de tudo, eu me estou prostrando aos pés de Brahman e eu estou, em outra dimensão, me prostrando nos pés do meu Guru, que não é nada mais, nada menos do que a Sampradaya, essa corrente, né, de passagem, de transmissão desses ensinamentos que passa de estudante, Guru a estudante, estudante a Guru, Guru a estudante, estudante a outros estudantes, na medida que eles se tornam gurus. Ok, professor, obrigado. Então, a continuação aqui diz, sem passar por esse processo de sublação, que é identificar essas projeções, essas sobreposições, essas confusões e negar. Não, não é isso. Isso somente é uma projeção, uma sobreposição. Eu sou a luz da consciência e existência, que ilumino e revelo até mesmo esse pensamento eu, esse estado, né, de consciência profundamente espiritual, profundamente elevado. Não, eu sou a consciência dentro do qual esses pensamentos de objetos ocorrem, se mantêm e se dissipam dentro do tempo, né? Então, sem passar por esse processo de sublação, né, de projeção e negação, no qual os 5 invólucros são negados, e uma progressão lógica da mais grosseira para a mais sutil, a gente vai negando primeiro os aspectos mais densos,
dos objetos com os quais nós nos identificamos. A gente vai negando realidade aos objetos grosseiros com os quais, através dos quais nós nos definimos, né? Nós nos identificamos e definimos. A gente vai negando desde esses objetos mais densos e grosseiros até os mais sutis dos sutis, né? A gente vai identificando a projeção e negação, até que a gente compreenda, mas por que eu estou fazendo esse trabalhão de identificar as projeções e negar? Nossa, por que eu já não resolvi isso no início? Entendeu? Quando eu estava negando o corpo físico, aí eu me dei conta, ok, eu não sou o corpo físico. Se eu não sou o corpo físico, o que eu sou? Eu sou a luz que ilumina e revela a presença desse corpo físico. Mas no início é difícil você inferir rapidamente que você é a consciência. Você vai ter que fazer esse trabalho, quase que inevitavelmente, né, de identificar as projeções e ir negando do mais denso, menos denso, até você ser capaz de negar o intelecto sutil e todos aqueles objetos de experiências sublimes que ocorrem dentro da sua consciência. A gente precisa chegar até o final, negando essas projeções extremamente sutis, até que a gente possa claramente reivindicar a nossa identidade como aquilo que jamais se modifica e que é sempre presente, que é a luz do iluminador. Se a gente nega os objetos mais densos e diz, ok, eu sou a luz, o que ocorre? Existe a possibilidade de mais adiante a gente se identificar com um outro objeto mais sutil e diga, mas eu também sou isso porque eu gosto disso. Né? Agora eu tenho uma mente satírica, né? E eu experimento essa paz maravilhosa, isso e aquilo, então eu sou esse estado, eu sou essa condição mental, eu me defino através desse objeto agora, eu me confundo, aí de novo a gente tem que, né, voltar para os ensinamentos, né, com a ajuda do professor e começar a dar, isso também é um objeto temporal. Esse estado, esta condição mental, né, tudo isso, essa paz experiencial, ela vem e vai, tudo isso não é você, é uma condição mental, é um objeto de experiência que precisa ser rejeitado como o não ser. Né? Então, por isso que a gente, no final das contas, a gente tem que fazer esse processo de projeção, negação, até a gente chegar àqueles objetos extremamente sutis, né, com os quais nós ainda nos confundimos. Os grandes ditas, né, os Mahavakyas do Vedanta, são pouco mais do que palavras de sonoridade elevadíssima, sem nenhuma aplicação prática. Elas não possuem uma aplicação prática. O aluno, neste texto, faz a pergunta essencial. Se eu sou a existência ilimitada, se eu sou o conhecimento, a bem-aventurança, né, satisfação, a paz, por que eu não sei disso? E o professor explica a natureza da ignorância que obscurece o autoconhecimento. Né? Então, um estudante, né, inteligente, né, e chega nos Upanishads e começa a expor a sua mente essas declarações sublimes a respeito daquilo que nós somos, a natureza não limitada, a natureza de segurança e paz absoluta, de contentamento e satisfação, né? De total adequação e não limitação. Né? Aí o estudante pergunta assim, ok, adorei todas essas explicações, aceito, entendeu? Levo para casa, estou disposto até a pagar por isso, mas por que eu não estou experimentando tudo isso? Então, o Vedanta nos pega
pelas mãos e entra na ignorância, entra em Mithya, para explicar a natureza de Maya, a natureza dessa projeção, né, de rajas e tamas, que causa essa impossibilidade, né, de compreensão dessas declarações dos Upanishads, entendeu? A gente precisa entrar na ignorância. E o professor explica a natureza da ignorância, a vida, que obscurece, né? Obscurece, que vela, né? E que, ao mesmo tempo, perturba, né, esse espelho refletor de tal modo que a gente tenha dificuldade de compreender a lógica apresentada, as declarações dos Upanishads, entendeu? A menos que a gente desenvolva mais sattva, ou menos que a gente faça essa conversão de tamas em rajas into sattva. Um professor que não consegue explicar como a ignorância opera, um professor que apenas expressa o pronunciamento de Aham Brahmasmi, você é Brahman, você é a consciência, entendeu? Vai para casa, não existe nada que você possa fazer, você já é livre, né? Você é o amor incondicional. A maior parte dos professores que existem no mundo espiritual, eles não são os gurus. Existem 3 categorias de gurus que são explicadas. A categoria do guru do Vedanta é chamada de teaching guru, é um guru que ensina. Você só ensina se você possui um ensinamento completo, um ensinamento impessoal, um ensinamento que é além da temporalidade, que não foi originado por um indivíduo. Então, a teaching guru, um guru ensinante, que naturalmente implica dizer que ele possui um ensinamento, entendeu? É o único guru digno de ser chamado de guru, né? Mas, naturalmente, existem outros indivíduos que chamados gurus, mas eles não possuem uma metodologia de ensino, um corpo de conhecimento que possa entrar com o indivíduo na ignorância, explicá-la até que o indivíduo compreenda que toda a estrutura do seu ego, de suas noções, ideias, comportamento, estão todas elas baseadas nessa ignorância fundamental de que a natureza da realidade é a dualidade e eu sou o corpo físico e eu sou a minha mente, né? Então, um guru que não possui esse corpo de conhecimento, um guru que simplesmente diz, você é a consciência, você já é livre, você não precisa fazer nada, porque você já é aquilo que você busca, etc. E não mergulha no oceano de Mithya, no oceano de avidya, para realmente desdobrá-lo de tal modo que essa identificação, essa confusão possa ser desfeita, não é uma pessoa, não é um indivíduo digno de ser chamado de guru. Um professor que não consegue explicar como a ignorância opera, um professor que apenas expressa esses pronunciamentos, Aham Brahmasmi, você é a consciência, etc, etc, não é realmente um professor, entendeu? Ele é o quê? Ele é um Jnani, tá? Ele é uma pessoa que sabe a verdade, mas uma pessoa que sabe a verdade, se ele realmente souber aquilo que ele está dizendo, se ele sabe que ele é a consciência, que tudo e todos somos a consciência, e que nada que a gente possa fazer irá produzir aquilo que a gente já é, aquilo que a gente já possui, então ele é um Jnani. Mas isso não faz dele um professor, um indivíduo que possa ajudar os outros. Para ajudar os outros, ele precisa compreender a natureza de Mithya. A maior parte do nosso trabalho é em Mithya, não é em Sattva. E o que a gente vê mais por aí são gurus, aqueles que são autorrealizados, que simplesmente apresentam essas declarações finais, ou quase sempre fragmentos dessas declarações,
dizendo tudo é a consciência, você é a consciência, não existe nada que você possa fazer, venha por satsang, e aqui a gente vai ficar repetindo isso de novo, e de novo, e a gente vai ficar curtindo esse campo de sattva, né, de energia, que produz uma satisfação enorme, e as pessoas ficam viciadas naquele meio ambiente satívico, no qual nenhum ensinamento a respeito de mithya é exposto. E o indivíduo ele vai lá, curte o barato, assim, eu sou a consciência, mas a ignorância não estando sendo abordada, ela permanece, ela sobrevive. Aquela sensação, aquela experiência que eu sou a consciência e tudo é simplesmente amor, paz e tranquilidade. Então, tal indivíduo que somente pronuncia essas declarações dos Upanishads não é um professor, mas um orador cuja grandiloquência emprestada pode fazer mais mal do que bem àqueles despreparados para receber aquilo que deveria vir no fim do processo de autoinvestigação a respeito de mithya, a respeito de dharma, de karma, a respeito das nossas ignorâncias, que extrovertem a mente e criam essa condição dominada por rajas e tamas. Então, um professor que não faz isso, no final das contas, ele está causando, muitas vezes, isso que está dizendo aqui Dhanana, eles muito mais mal do que bem aqueles que não estão preparados para receber essas declarações finais dos Upanishads. Entende? Se você recebe as declarações finais porque você não tem paciência para compreender a ignorância, para desenvolver as qualificações, não, manda aí, porque toda vez que eu ouço isso, eu me sinto bem. Aí, daqui a pouco, aquela impressão sonora já foi apagada na minha memória, aí a ignorância que não foi abordada, que não foi resolvida, continua operando a minha mente e eu sofro aquele sentimento chamado samsara, né? Então, isso acaba sendo mais um mal do que um bem, porque as pessoas vão no estado de o quê? De ilusão, né? Eles vão se iludindo, não, eu já sou livre, tudo bem, eu já entendi, eu sou a consciência, e agora eu abri aqui a minha tenda e eu também estou vendendo esses ensinamentos. Tem pessoas aí em todas as partes dos Estados Unidos e Europa, e muito provavelmente no Brasil, que vendem essas declarações finais dos Upanishads para pessoas que não estão preparadas, que não possuem as qualificações, e vendem caro essas declarações nesse ambiente, né, onde tem muito Shakti, muita energia criada pelo grupo, e fica iludindo as pessoas de que elas já estão resolvidas espiritualmente, enquanto que as pessoas agora estão atoladas, amarradas, presas naquela energia satírica, sem nenhuma possibilidade de realizá-las devido à carência das qualificações. É de pouca importância dizer a um homem acorrentado que ele deveria pensar em si mesmo como livre. O que ele quer é uma ferramenta que ele possa usar para abrir ou cortar aquelas correntes, né? Olha que analogia legal. É de pouquíssima. Faz mais mal do que bem para aquelas pessoas não preparadas para receber essas declarações finais dos Upanishads, que vem no finalzinho do processo de autoinvestigação e libertação. No finalzinho do processo, talvez a gente inicie, eu tenho que falar com o Fábio, com o Alex, no futuro próximo, nos sábados, a gente vai entrar num texto ainda mais radical do Vedanta, né? Que ele é muito importante, muito bonito, mas ele vai a um nível de verdade absoluta que requer uma certa preparação, entendeu? Caso contrário, pode ser um choque para alguns indivíduos, entendeu? Aquele texto. Então, a gente precisa, né, de preparar o indivíduo, ajudá-los a compreender a ignorância, desenvolver sattva, entendeu? Crescer nessas qualificações, de tal modo que gradualmente eles possam ouvir esses ensinamentos finais sem sofrer um choque e
sair correndo para o outro lado ou se iludir pensando que eu sei, agora eu sei. Eu sou o iluminado Brahman. É de pouca importância dizer a um homem acordado que ele deveria pensar em si mesmo como se fosse livre. O que ele necessita é um corpo de conhecimento, né? Uma ferramenta, né? Um corpo, uma metodologia, né? Que permita a ele compreender que aquelas correntes eram imaginárias. Ele precisa de uma metodologia de modo que ele compreenda que as correntes são imaginárias, né? Vedanta é este corpo, é essa ferramenta, né, que dissolve a corrente imaginária, que dissolve a cobra, né? Nós devemos usá-las gradualmente, diligentemente, entendeu? Com a ajuda de professor e com muita gratidão a Ishvara por nos, né, nos graciar com esses ensinamentos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lord. Obrigado a todos vocês. Namastê e até amanhã.